Olá pessoal, olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Sabe aquela situação em que a pessoa está sofrendo muito, passando por uma grande crise, dificuldade, em que ela usa a seguinte expressão: olha, eu já nem tenho mais lágrimas durante esses dias. Ela está se referindo ao fato de ter chorado muito diante das dificuldades desta época. Sabe que tem um momento na Bíblia, em 1 Samuel 30, que relata que um personagem e as pessoas ao seu redor choraram tanto, e o texto diz que acabou as suas forças. Esse é o contexto, essa é a situação que queremos trazer no estudo bíblico de hoje. O personagem é Davi, e ele está passando por um momento de intensa dificuldade, de grande crise. E nós vamos ver como ele reage a essa situação, e nós queremos ver o que ele fez. Aliás, as lágrimas e a crise grandiosa do início é transformada em vitória, em alegria. Por isso convém a gente acompanhar com muita atenção, e eu te convido, com paciência, a refletir, trazer esta palavra de Deus para a sua vida e aplicar também no seu dia a dia. Esse estudo bíblico aqui é da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e quero junto com vocês abrir a Bíblia e refletir nela. Como eu disse, 1 Samuel 30. Que Deus nos conduza nesta reflexão, no meu falar, no ouvir de vocês. E fiquem à vontade para depois perguntar, comentar, colocar situações aí nos comentários deste vídeo. Tá bem? Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês a situação e também o nosso contexto, né? Nós estamos vivendo aí nesses dias pós-catástrofe e enchente no Rio Grande do Sul, e são momentos de crise, de preocupações, de choro, de dificuldade, e refletir sobre maneiras de reagir e como personagens da Bíblia, como Davi reagiu a momentos de grande crise, é sempre conveniente. 1 Samuel capítulo 30 começa dizendo assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Siclag, que era a cidade deles, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Siclag. Tomaram Siclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam. Não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e seus filhos, as suas filhas, haviam sido levadas cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Olha a situação. Então aqui, colocando assim, né, Davi e os seus companheiros, o seu exército, foram na luta contra os filisteus. Eles foram com todos os homens, pelo menos em algum momento aqui cita 600 homens, e posteriormente o que acontece quando termina essa intervenção, eles voltam para casa. E ao voltarem para casa, eles veem a cidade dele destruída, toda a cidade destruída, propriedades destruídas, mas o que mais apertou o coração certamente é que os inimigos, os amalequitas, levaram cativos, sequestrados as suas mulheres e os seus filhos. Eles que vieram cansados de uma intervenção militar, querendo encontrar um aconchego, um descanso na sua cidade, felizes por estarem chegando na sua cidade, encontram esta situação trágica de grande crise. E aí diz o texto, conforme eu introduzi, que eles choraram tanto até o ponto de perder as suas forças. Só que para Davi, que está aqui no centro dessa história, a situação ainda é mais tensa, mais difícil. E conforme diz lá em Atos 13, 22, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, olhar para a Bíblia e ver como Davi agiu e reagiu sempre é importante. Vamos ver aqui na sequência do texto. Eu li então do capítulo 30 de 1 Samuel até o versículo de número 4. Diz assim a seguir:
Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Ainoã, o jezreelita, e Abigail, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Olha só, além de grande tragédia, de grande crise, diz o texto que os seus amigos, o povo, aqueles que eram seus companheiros, estavam tão amargurados, revoltados, que falavam até em apedrejá-lo. Davi estava em grande pressão, em grande crise, em grande dificuldade. Mas vejam, atenção, olhem como diz o versículo final, no versículo 6, a parte B. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Muito forte esse texto, pessoal. Há pouco tempo nós refletimos aqui na nossa comunidade, nossa igreja, sobre 2 Coríntios, capítulo 4. Lá, apesar de todas as adversidades, por 2 vezes Paulo diz, por isso não desanimamos, apesar das perseguições, apesar da crise, apesar das inúmeras dificuldades, não desanimamos, porque nós focamos no reino de Deus, focamos naquilo que não pode ser destruído. Quem foca nas coisas que se veem, foca em coisas efêmeras, transitórias. Nós nos animamos em Deus. E assim foi que Davi fez. Se ele tivesse concentrado seu foco, sua atenção em toda aquela crise, ele não teria mais forças para prosseguir. Diz o texto que ele chorou muito, se angustiou muito, cansou suas forças físicas, mas se reanimou em espírito no Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6b. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Que grande palavra para a gente. Quando estivermos em crise, preocupados, ansiosos, desanimados, voltemo-nos para Deus. Despejemos nossa angústia diante de Deus. Aquele tão famoso salmo e promessa que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, é palavra de Deus para Davi e para todos nós. Deus, o Senhor, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vejamos como continua o nosso texto. Diz assim: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Ribeiro de Besor. Aqui tem uma parte interessante, vou parar um pouquinho a leitura e apenas comentá-la. Eles não sabiam onde estavam os amalequitas, não sabiam em que direção eles tinham ido. Aliás, eles nem sabiam que eram os amalequitas que tinham feito isso. Eles lá então encontram um homem praticamente desmaiado. Era um egípcio que fazia 3 dias que não se alimentava. Estava muito fraco. Ele recebeu então a alimentação do bando, do grupo de Davi. Ele se alimentou, recobrou as forças. E então eles perguntaram para ele quem ele era. E ele disse que ele era um servo, um escravo do povo amalequita, de um senhor do povo amalequita. E que eles tinham invadido o sul de Israel e tinham invadido e queimado Siclac. Logo, Davi descobriu, teve um fio da meada para descobrir onde que estavam esses inimigos. E aí então, fazendo um trato com esse homem de que não o entregaria, esse homem o conduziu até o grupo dos inimigos, que eram os midianitas. E eles foram até lá. Lembram quantos homens eram? 600. Aqui tem um ponto importante que queremos destacar depois, inclusive, sobre o aspecto do trabalho da liderança de Davi, que todos nós, de uma ou de outra forma, lideramos um ou outro núcleo, um ou outro grupo. E aqui vejam o que aconteceu. Os 600 foram, então, em direção ao seu objetivo. Só que diz que, quando eles estavam indo,
um grupo deles, a saber 200, estavam tão cansados da intervenção anterior que não tiveram forças para prosseguir. E eles ficaram, então, não atravessaram o ribeiro de Benzor. E aí eles ficaram por lá, de Bezor. Aí eles ficaram por lá cansados e cuidando das mochilas. E os outros 400 foram até lá. E foram muito bem sucedidos. Diz que esses homens foram até lá, venceram na batalha os amalequitas, recuperaram todas as crianças e todas as mulheres, todo o povo que havia sido sequestrado, e ainda tomaram desses inimigos, como uma cobrança de juros e correções monetárias, tomaram deles as posses deles, ficaram com ele. Então eles voltaram muito felizes, muito aliviados por ter conquistado aquela vitória e por ter especialmente os seus queridos filhos e filhas, suas esposas, juntos de si. Vejam, foi um momento de ânimo, de grande alegria. No início, eles estavam perdendo as forças de tanto chorar. Davi encontrou coragem, ânimo e força no Senhor. E em nome do Senhor ele foi lá. E ele acreditava firmemente que a vitória tinha vindo do Senhor. Olha só, eu vou logo mais abrir um segundo aspecto, mas eu quero frisar bem esse aqui nesse momento. Tá? Vejam, ele encontrou coragem e ânimo no Senhor. E tendo vencido, ele entendia na sua cabeça, no seu coração, que a vitória tinha sido um presente de Deus, uma resposta às suas orações. Então aqui destacando e já aplicando direto. Pessoal, na hora que você se sentir muito pressionado, Davi estava muito pressionado, queriam até apedrejá-lo. Na hora que você se sentir realmente abatido por derrotas, ele tinha sido saqueado, a cidade incendiada, suas esposas e seus filhos tinham sido sequestrados. Não tem forças em outro lugar senão em Deus. Busque ânimo nele e encontre sabedoria para agir segundo a misericórdia e a graça de Deus. Agora acompanhe comigo com atenção uma segunda parte desse texto que mostra a grande sabedoria de Davi. Acompanhe com atenção. O que aconteceu? Acontece que quando então os 400, relembrando, eram 600, 400 foram para a batalha e 200 ficaram de muito cansados lá cuidando das bagagens. Quando os 400 voltam, vitoriosos com as crianças e as mulheres, encontram os 200 que não foram juntos. E aqui há um conflito, há um atrito. Porque os 400 disseram, olha, nós não vamos repartir a riqueza com vocês. Vocês ficaram aqui, estavam cansadinhos, estavam com medinho, não foram, vocês não merecem. Nós que colocamos nossa vida em risco, nós que fomos lá e batalhamos, levantamos a espada, esse dinheiro é para nós. E aí então entra um conflito. E aqui, pessoal, como a Bíblia diz em Atos 3:22, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você que quer ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, preste atenção. Veja como Davi age e reage diante disso. Davi olha para essa situação, ele escuta aqueles que estavam reivindicando as posses só para si, a saber, alguns dos 400. Aliás, é importante também aqui destacar que o texto, as palavras, a escritura, nos dá alguma indicação do que aqui aconteceu. Diz assim o texto, deixa eu ver aqui, adiante aqui. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, eu estou lendo o capítulo 30, versículo 21. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que ele, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que tinha ido com ele. Davi se aproximou dos 200, olha como Davi reage com os 200. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente, alegremente, uma saudação cordial e alegre.
Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Eu já tinha descrito essa situação aqui oralmente, agora literalmente li o trecho aqui que menciona isso. Tá? Davi os recebeu cordialmente e alguns, diz assim o texto aqui, então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi. Ou seja, não eram 600, mas alguns perversos e malignos. Interessante, né? Porque num primeiro sentido, se a gente fizer assim uma análise, os caras foram lá, lutaram, talvez merecessem, mas o texto já diz qual que era o pendor deles, né? Então temos a resposta de Davi. Diz assim: porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Essa é a decisão de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Percebam, gente, 1 Samuel capítulo 30, o que Davi faz aqui. Ele não julga simplesmente pela ação, mas segundo a misericórdia e a graça de Deus. Talvez se Davi fosse um homem cheio de si mesmo, orgulhoso e soberbo, ele talvez diria: fui eu quem consegui a vitória, foi o meu braço que conseguiu a vitória. Como Davi inteiramente sabia que a vitória tinha sido dada por Deus, por graça e misericórdia, ele retribui isso com graça e misericórdia. Essa é a palavra. Atentem à Escritura. É o que está escrito em 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 23. Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Compreende? Esse momento é uma ação de graça. E digo para vocês com toda certeza, humanamente falando, Davi foi tão abençoado como líder porque ele trouxe para junto de si todo o povo. Ele não guardava partidarismo, não fazia polaridades. Todos estavam com ele. Aqui haviam dois grupos, um de 400 e um de 200, mas Davi foi por todos, em graça e misericórdia. Agora imagine esses 200, cara. Esses 200 que no fundo sentiam um certo arrependimento por não terem tido forças suficientes ou coragem suficiente para ir para a batalha. E eles foram agraciados da mesma forma. Esses caras nunca mais deixariam Davi na mão. Seriam agradecidos até o final. Davi foi um líder que aglutinou todos para junto de si. Assim como Davi agiu lá com Saul, né? Quando ele teve Saul nas suas mãos e ele respeitou a vida do rei, não levantou a mão contra o rei, todos na volta viam que Davi era um homem de caráter, de personalidade, segundo o coração de Deus. Sabe que em todos os momentos, em todas as épocas, especialmente nessas épocas de crise, imagine, por exemplo, agora após essa catástrofe, essa enchente, várias vezes, talvez numa empresa, talvez numa igreja, numa comunidade, tem aqueles que pegam mais junto, que talvez tenham mais força e ânimo para o trabalho. Outros talvez não o façam. Talvez ali se crie dois pontos, dois partidos. Nós que trabalhamos, nós merecemos mais. Bom, em alguns casos, talvez isso seja justo, mas diante de Deus, quando a vitória vem de Deus, ela é para todos. É só aí que concebemos o dom de perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos dos outros. A força também para perdoar os outros vem do perdão de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E essa é uma linda e sábia maneira de agir e de reagir.
Muito bem, temos aí o nosso estudo hoje com o capítulo 30 de 1 Samuel 2. E eu refaço essas duas ênfases feitas aqui. Relembrando, no primeiro momento, eles voltam de uma batalha com os filisteus e encontram sua cidade, Ziglag, incendiada e seus filhos e filhas sequestrados. E choram até perder as forças. Momento de crise, de amargura. Alguns queriam jogar pedras em Davi. Que grande momento. Mas Davi se reanima no Senhor, invoca o Senhor, busca o Senhor. Aí está o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é a certeza de que Deus responde às nossas preces, reanima, dá força, dá vitória. Por isso, nos encorajemos, nos animemos diante de toda e qualquer situação. E numa segunda parte, ou terceira, por assim dizer também, essa atitude sábia, misericordiosa de Davi para com os seus subordinados, para com o povo que o seguia. Ele agiu graciosamente. Assim como ele entende que recebeu graciosamente a vitória de Deus, ele retribui graciosamente isso para com os outros. Nós entendemos que tudo vem de Deus. Por isso que também possamos sempre agir em graça, em consolo e em sabedoria durante todos os momentos de nossas vidas. Esse foi então o estudo bíblico de hoje. Caso você não tenha acompanhado com tanta calma ou abrindo as escrituras, faça isso, fica um incentivo. Leia 1 Samuel, capítulo 30. Leia também outras passagens, outras ações do grande Davi, que depois tornou-se rei de todo Israel, pois ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas não esqueça, ele chorou como nós choramos. Ele perdeu as forças como nós perdemos. Em alguns momentos, ele pecou grandemente. O seu mérito estava em confiar, em depositar sua fé em Deus o Senhor, que ele entendia ser o seu refúgio, a sua fortaleza. É ali que ele se conecta com o coração de Deus. Crê você também no Senhor Jesus. Entenda que na grande batalha contra o pecado, o mundo e a morte, ele nos deu vitória. Celebremos essa vitória, compartilhemos uns com os outros e estejamos animados e encorajados para enfrentar toda e qualquer situação. Que assim seja na minha vida e na de cada uma de vocês. Amém? E até o próximo momento de estudo bíblico, firmado sempre na Palavra de Deus. Até a próxima.